João capítulo 7, versículo 17, que diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Essa situação, né, pastor? Que às vezes as pessoas querem fazer a obra do Senhor, mas que a sua vontade é imposta, que a sua vontade é que é a correta, é direito, ou ele que é justo, ele que faz todas as coisas, acha que é merecedor, né? Recebe o seu salário pelo aquilo que faz. O que você me diz a respeito desta situação? Das pessoas que têm achando que ele pode fazer alguma coisa para ser salvo, por si mesmo. Por si mesmo, né? Na realidade, a gente vê aí, como o senhor falou, só na sua fala a gente vê quase que 3 tipos de ser humano, não é verdade? Certo. É o que acha que ele tem que fazer porque ele tem que receber um salário, ele acha que vai morar no céu porque ele acredita que é pelo mérito dele, porque ele é bonzinho, né? E o terceiro é que quando ele acha que ele não pede o auxílio de ninguém e acaba que fazendo tudo do jeito dele, né? Porque ele se justifica em tudo ele está certo, tudo ele está, no momento, sempre ele quando ele coloca para fazer algo, não, é do meu jeito. Isso acaba que é um pouco de ego, que vem da justiça própria, porque a gente é muito egoísta, o ser humano em si, nós somos muito egoístas. Mas como disse o pastor Pedro, você que está aí do outro lado, você vai se identificar. Pastor Pedro, eu sou como pastor, e eu sei como o seu pastor, nós temos defeito. E o interessante, primeiramente, que eu quero falar para você que está aí do outro lado, que você admita quem você é. Se você não consegue ver quem você é, há um problema muito ruim na sua vida. Eu consigo ver quando eu sou egoísta, eu consigo ver. E se eu não consigo ver, às vezes, eu peço para que outras pessoas me falem. Porque quando a gente começa a se justificar, é sinal que a gente não quer admitir os erros nossos, não é verdade? Isso aí já entra a justiça própria. Mas a gente vai falar de muita coisa, a gente vai entrar com texto bíblico, a gente vai falar tudo à luz da palavra de Deus, porque o nosso conhecimento aqui em si não é nada. A palavra de Deus, ela vai dizer: conhece-te a ti mesmo. E nesse conhece-te a ti mesmo, ele vai entrar exatamente isso. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Qual é o meu modo o que eu estou fazendo com tudo isso? Como é que eu estou praticando? Como que eu estou levando o evangelho sem palavra para as pessoas? Porque é com o teu modo, é com o teu procedimento, é com a tua vida. Tu é a fita de medir, né? Ele é o molde, no caso, não é Jesus que é o molde, ele é o molde. É verdade, então tem muito dessa situação em que ele fazendo o correto, ele já está fazendo tudo. Ele está ali no lugar de Jesus, ele se coloca ali na posição. O pastor que só ele tem razão, não, faz desse jeito, não, faz daquele modo, não, é aqui que tem que ficar esse vaso, não pode fazer dessa cor, é dessa aqui, não pode fazer isso, é esse, porque é assim que eu faço, eu sou ungido de Deus, e por eu ser ungido de Deus, eu estou aqui a serviço de Deus, e Ele que colocou no meu coração para eu fazer desse jeito. Tem pastores, muitas vezes, que acabam agindo dessa maneira, fazendo com que toda a congregação possa girar em torno da sua própria vontade e não da vontade de Deus. Isso aí, na realidade, é uma verdade absoluta. Porque o senhor passou muito tempo em igreja, eu também passei muito tempo em igreja, e eu vi líderes, não são todos, não vou dizer que são todos, mas a gente vê líderes que eles querem, acaba que, através do seu umbigo, né? É tudo em prol do seu umbigo, do umbigo dele, que é quando a gente fala, como dizia a minha mãe, né? A gente só olha para o nosso umbigo, e a maioria desses líderes, eles querem levar tudo em prol daquilo que ele fala, do que ele está certo, nada dele está errado. Eu vou te dar um exemplo, que eu falo muito sobre Santa Ceia. E aí existe ainda algumas já têm aberto ao olhar clínico da palavra de Deus, e a Bíblia diz, quando Paulo fala lá em Coríntios, que ele diz assim, olha, que o homem, ele olha-te, examina-te a ti mesmo, e assim coma e beba deste pão e deste vinho.
o que ele está dizendo? Quando o homem se examina, ele vai ver um monte de falha. Aí ele vai dizer naquele momento, Senhor, me perdoa. Senhor, eu te peço perdão porque eu falhei. Eu fui egoísta, eu fui mal, eu menti. E aí a Bíblia diz, quando o homem se examina, ele diz, aí o homem beba e coma. Ele não está dizendo para não tomar. Em algumas igrejas, o pastor diz, olha, está em pecado, não toma. Você errou, não toma. Eu ouvi ontem, aliás, o cara ia ser disciplinado só porque ele não vai para a escola dominical, pastor. Tu acredita que ainda tem igreja desse jeito? Que o cara, só porque ele não vai, porque tem que ir, se ele tem 3 faltas, é disciplina. Olha o quanto a pessoa vive uma amarrada em prol de um líder aqui, né? Que determina, porque biblicamente nós somos livres para adorar. Quem ama Jesus, quem ama da sua própria vontade, Jesus assim, de todo o coração, vai para a escola dominical sem ninguém pedir. Vai para adorar lá no templo sem pedir. Ninguém precisa ser imposto, nada, isso é lei. Então, não podemos fazer isso de maneira nenhuma. A obrigação, eu digo que não é adoração. Eu sempre vou dizer, tudo aquilo que você é obrigado a fazer, não adianta você fazer, porque o Senhor não recebe. Você está ali obrigado, está ali para fazer, mas não é de coração. Não está adorando, está sendo religioso, está se submetendo a um regime de escravidão. Então o Senhor, Ele nos libertou. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres. Livres para fazer, livres para adorar, livres para ir. Se não formos obrigados a fazê-lo, que prazer tem nisso? O que você vai fazer para Deus se você é obrigado a fazer? Isso aí já não é como o senhor falou, já é servidão. E Deus, Ele não quer que a gente seja escravo, Ele quer que a gente seja livre. Paulo fala isso em todas as cartas dele, né? Nas 21 cartas de Paulo, ele fala sobre só liberdade em viver em Cristo, né? E as pessoas teimam em aprisionar. Mas o que tem a ver essa questão toda? É porque justiça própria, ela está ligada à lei, ela está ligada à benfeitoria de um homem, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas, só para o senhor ter ideia, eu tenho anotado aqui, os malefícios da justiça própria. Eu vou citar alguns aqui e a gente vai entrar nesse aqui. Olha, gera orgulho espiritual, né? Você pode comparar depois, você vai ler aí Lucas 18, do 11 a 12, não é verdade? Cega a pessoa para a necessidade da graça, né? A gente precisa, o amor imerecido que nós tivemos, que a gente não merecia esse amor. Sim. Jesus morreu na cruz do Calvário. E as pessoas acham que não, porque ele tem que ser bonzinho, ele vai morar no céu. Cheguei a ver gente dizer assim, se eu não for para o céu, eu vou falar com Jesus. Se eu fiz isso, nada. E o próprio rei Davi, ele disse que a nossa justiça e os nossos atos são como um trapo de imundície diante de Deus. Então, só para o senhor ter ideia, deixa eu voltar aqui, afasta da justificação em Cristo, não produz transformação verdadeira e leva à hipocrisia religiosa. Isso aqui é só alguns dos... Todos têm textos. Depois a gente entra aqui. A gente está falando de que a justiça própria, ela causa isso. As pessoas não reconhecem que precisam de Jesus. Elas acham que Jesus precisa delas. E aí elas acham que são o suficiente. E aí, como a gente diz aquele velho ditado e aquele velho preceito, que a soberba, ela precede a queda. Essa justiça própria, essa pessoa que acaba agindo dessa maneira, tolhindo e buscando a praticar o seu próprio culto da sua própria vontade e não da vontade do Senhor, deixar a igreja livre para ela poder adorar. Eu sei que as pessoas querem só uma desculpa para poder não ir, para poder não estudar, para poder não ir para a escola, mas eu preciso ganhar isso por amor, ganhar isso por ser grato, através de gratidão, não através de obrigação. Eu tenho que obrigar os meus membros a irem para a escola bíblica dominical. Se ele não for, ou ele não pode atuar, ou ele vai ser afastado da igreja por causa disso. É alguma coisa absurda, porque
o problema não é ele, mas sou eu que estou brigando, porque eu não estou envolvendo essas pessoas de que eles tenham prazer em ir.